Olá! Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Hoje é dia de comemoração. Nosso programa completa 1 ano no ar. Até agora foram 12 meses de muita produção sobre diversos temas que envolvem a sustentabilidade. Então hoje você vai relembrar alguns dos melhores momentos no Viver Sustentável especial de aniversário. Veja a história de 1 ano de Viver Sustentável e conheça a nossa equipe. Relembre algumas das melhores matérias exibidas no programa. E assista a uma seleção de entrevistados que participaram do Viver Sustentável. Desde a estreia, o Viver Sustentável tem abordado os temas mais relevantes e polêmicos quanto aos assuntos ambientais, sociais e econômicos de todo o mundo. Veja agora um pouco de nossa história de vida. Neste primeiro ano, o Viver Sustentável levou ao ar 54 programas, com cerca de 170 matérias e entrevistas. Inúmeros temas ligados à economia, sociedade, cultura e meio ambiente foram discutidos por diversos especialistas de diferentes áreas. O principal objetivo do Viver Sustentável é colocar em pauta essas questões e transformar as preocupações em valores, incorporando-os no cotidiano a fim de iniciar um processo de vida mais sustentável. Quando nós estamos comemorando 1 ano de vida do Viver Sustentável, nós precisamos fazer uma palavra de agradecimento. Agradecimento a todas as pessoas que fazem com que esse programa chegue até a sua casa. Agradecer também esse grande homem público que é o Mendes Tame, que tem tocado para frente o programa Viver Sustentável com idealismo. Muito obrigado a todos os idealizadores do programa Viver Sustentável. 1 ano, estamos apenas começando. O Viver Sustentável é feito com muita pesquisa e trabalho de equipe. 16 pessoas trabalham diretamente para o programa e dedicam seus conhecimentos específicos nesta produção. Tem sido muito gratificante participar da produção do programa, porque o Viver Sustentável conseguiu estabelecer uma nova linguagem para dizer ao público televisivo as questões ambientais de uma forma mais compreensível. Agora, a preocupação em adequar esse conteúdo à legislação, à informação científica consistente, coube a mim. E eu fico sempre atento a esta questão para que o telespectador saiba que tudo que tem sido passado no programa tem coerência, tem consistência e está de acordo com o conhecimento científico adquirido. O professor Mendes Tame, idealizador do projeto, também aplica todos os seus conhecimentos nas questões ambientais, sociais, econômicas e culturais para esclarecer de forma objetiva todos os assuntos relevantes aos telespectadores. O programa que o deputado Mendes Tame, professor e colega da Universidade de São Paulo, conduz, contribui de uma maneira significativa para educar as pessoas, leigos e não leigos. Eu acho que neste ano de vida ele tem contribuído muito para esclarecer a população brasileira em geral sobre problemas ambientais, que são problemas que têm aspectos técnicos e é preciso esclarecer as pessoas sobre a natureza desses problemas. Enfim, a dedicação em informar a população sobre as questões sustentáveis soma resultados positivos, já que os telespectadores têm participado de forma ativa na produção do programa, mandando sugestões de temas, perguntas e elogios através do nosso e-mail e também do portal viversustentável.net. A sustentabilidade não é questão de escolha. Nosso estilo de vida deve ser baseado na sociedade, economia e no meio ambiente. Nós precisamos do planeta e ele precisa de nós. Temos que viver de forma sustentável. Professor, uma cidade pode ser 100% sustentável? É muito difícil falar de uma cidade 100% sustentável, mas precisamos fazer um grande esforço para chegar lá. Aliás, um município, uma cidade, só pode ser considerada verdadeiramente sustentável se a administração pública, se as empresas, se as famílias, se as organizações não governamentais, se todos, cada um deles, fizer a sua parte. Aqui no estado de São Paulo,
o governo estadual, através da Secretaria do Meio Ambiente, instituiu um programa chamado Municípios Verdes. Institui-se uma série de quesitos e os municípios são classificados em relação ao cumprimento destes quesitos. E ao final de cada ano recebe uma nota. Desta forma, estabelece-se uma competição positiva entre esses municípios para se saber, ao final do ano, quais são os municípios mais sustentáveis. Se as pessoas diminuírem o consumo, vai afetar a economia? Há duas formas de ver a questão. No mundo rico, no mundo desenvolvido, é até possível que a diminuição do consumo absolutamente desnecessário, do consumo supérfluo, a somatória deste consumo desnecessário que deixa de ser produzido, possa ter algum impacto no nível da economia. Mas na grande maioria do mundo em desenvolvimento, onde estão 2/3 da população, cuja maioria tem níveis de consumo abaixo do necessário, onde 1 bilhão de pessoas passam fome, imaginar que haja uma queda no consumo afetando o nível de produção da economia é algo praticamente impossível. E, aliás, consumo sustentável não propõe simplesmente que se reduza o consumo, propõe que se consuma de uma forma sustentável. O consumo, absolutamente indispensável para o nível de vida das pessoas, deve ser feito levando em conta produtos que sejam produzidos sem afetar, sem destruir a natureza, produtos que sejam feitos por empresas que tenham práticas sustentáveis, que produzam sem utilizar energia suja, com energia limpa e sem poluir. No próximo bloco, relembre algumas das melhores matérias exibidas no nosso programa. Continue aí, porque o Viver Sustentável especial de aniversário está só começando. O Viver Sustentável pergunta: qual é a cidade brasileira que possui a maior extensão em ciclovias? Letra A, Curitiba. B, Rio de Janeiro. C, Salvador. Ou letra D, Campo Grande? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual é a cidade brasileira que possui a maior extensão de ciclovias. A resposta correta é letra B, Rio de Janeiro, com 140 quilômetros. O Viver Sustentável está de volta com um especial de aniversário. Durante este primeiro ano de programa, nós abordamos diversos temas de grande relevância. Vamos ver agora algumas das melhores matérias exibidas no Viver Sustentável. Queimadas nas florestas. Comércio ilegal de animais silvestres. CO2. Muito CO2 no ar. Escassez de água. Eventos naturais extremos. Gente trabalhando em condições subhumanas. Não tem como ficar de braços cruzados. Não dá para fingir que está tudo bem. Há um ano, o Viver Sustentável tem abordado temas de fundamental importância à sociedade. Sobre as florestas, conversamos com diversos especialistas sobre queimadas, biopirataria de madeira, exploração insustentável dos biomas, mas também mostramos soluções como a moratória da soja e da carne, que proíbe o comércio de produtos advindos de locais desmatados. Falamos sobre reflorestamento de áreas de proteção ambiental, compensações ambientais e o valor da floresta em pé. Denunciamos o tráfico de madeira, de animais que correm risco de extinção. Aí tem 8 dias de tirar. 50 cada um, até o preço? E da exploração ilegal de material genético da nossa floresta amazônica.
As emissões de gases de efeito estufa também tiveram destaque neste primeiro ano do Viver Sustentável. Mostramos os problemas da grande frota de automóveis, das termoelétricas que queimam petróleo para a geração de energia. Alertamos que cerca de 20 pessoas morrem todos os dias na cidade de São Paulo por conta da poluição atmosférica. Por isso, demos ênfase para a geração de energia limpa. Mostramos o exemplo da capital paulista, que assinou a Lei Estadual de Mudanças Climáticas, a fim de reduzir em 20% as emissões até 2020. E falamos sobre o fracasso da Conferência das Partes em Copenhague, a COP15. A questão da água também teve bastante espaço no nosso programa. Vimos que a escassez é assunto sério e que mesmo aqui no Brasil, que somos ricos em recursos hídricos, as pessoas já sofrem com a falta de água. Por isso, demos importância à economia dessa fonte vital. Mostramos como funciona o tratamento de esgoto, falamos sobre a despoluição do rio Tietê, em São Paulo, e abordamos a qualidade da água dos oceanos. A reciclagem foi pauta de diversos episódios do Viver Sustentável. Mostramos como funcionam os processos de reaproveitamento de plástico, vidro, papel, metais e até mesmo de resíduos orgânicos, que podem ser compostados e transformados em adubo, além do óleo de cozinha, que vira sabão. O Viver Sustentável, neste primeiro ano de vida, mostrou que para todos os problemas existe uma solução. Basta começar pelas mudanças em casa, pois para mudar o mundo, cada um precisa fazer a sua parte, e a sustentabilidade é o caminho. Professor, o que seria um produto orgânico? Os produtos orgânicos são aqueles produzidos sem defensivos ou agrotóxicos, sem adubos químicos, com rotação de cultura e conservação do solo. Por tudo isso, eles não causam interferências maléficas aos ecossistemas, não poluem o solo e os cursos d'água. Além disso, não contêm substâncias prejudiciais à saúde humana. Professor, eu sei que o Brasil é rico em água doce, mas eu gostaria de saber se corremos risco de escassez de água. Sem dúvida, o Brasil é uma das maiores reservas de água doce do mundo. No entanto, é uma água muito mal distribuída. 80% fica na região amazônica ou em grandes rios, como São Francisco, Paraná, Paranapanema, Grande, Araguaia e Tocantins. Nas demais regiões, a situação não é confortável. E nas regiões metropolitanas é muito desconfortável. Nessas regiões, fica-se torcendo por chuva para encher os reservatórios e conseguir abastecer toda a população, milhões de pessoas que vivem nessas regiões metropolitanas durante o ano inteiro. No próximo bloco, veja algumas das melhores entrevistas exibidas aqui no Viver Sustentável. Fique ligado, o Viver Sustentável especial de aniversário volta já já. Olho vivo, colchão de O Brasil abriga mais de 10% dentre 1 milhão e 400 mil seres vivos catalogados no planeta. Na classificação mundial em diversidade de espécies, somos o primeiro em primatas, borboletas e anfíbios. A cada ano, um número incalculável de filhotes é retirado das matas para serem vendidos. Para os traficantes, nossos animais silvestres não passam de mercadoria. Não estimule esse mercado. Você sabia que os alimentos orgânicos são mais ricos em minerais? Uma pesquisa realizada em Chicago, nos Estados Unidos, analisou amostras de maçã, batata, pera, trigo e milho e comprovou que os orgânicos, em relação aos alimentos convencionais, possuem 65% mais cálcio, 73% mais ferro, 118% mais magnésio, 178% mais molibdênio, 91% mais fósforo, 125% mais potássio, 60% mais zinco e 29% menos mercúrio.
Sem dúvidas, o consumo de alimentos orgânicos faz muito bem à saúde. Hoje o Viver Sustentável comemora 1 ano de vida com o especial de aniversário. Os entrevistados do nosso programa puderam debater temas variados durante esses primeiros 12 meses de exibição do Viver Sustentável. Vamos ver agora trechos de algumas das melhores entrevistas realizadas pelo professor Mendes Tami. Durante esses primeiros 12 meses de programa, o Viver Sustentável entrevistou diversos especialistas, pesquisadores e autoridades sobre diferentes temas que envolvem a sociedade, a economia e o meio ambiente. Walter Feldman, secretário de Esporte, Lazer e Recreação de São Paulo, nos falou sobre os projetos implantados na cidade. Walter, quais as suas prioridades, as linhas mestras desse extraordinário trabalho que vem fazendo? Olha, Tama, Nelson Rodrigues tem uma frase que define muito bem o que nós pensamos hoje. Ele diz o seguinte: o pior cego é o que só vê a bola. No Brasil, o esporte foi muito futebol e era sempre aquela concentração dos 22 em campo e 60, 70 mil pessoas assistindo. A nossa concepção é diferente. Nós queremos 11 milhões de pessoas na cidade de São Paulo praticando a sua atividade física ou a sua atividade esportiva. Isso significa pessoas indo para a rua, frequentando mais as praças e os parques, vinculando o esporte à educação, melhorando, portanto, a performance da criança no seu rendimento escolar, fazendo uma verdadeira integração com a saúde, mostrando que se você praticar uma atividade física regular, você melhora a sua prevenção e promoção de saúde e você melhora também o tratamento das suas doenças, como pressão arterial elevada, como diabetes, como doenças coronarianas. Nós estamos implantando um programa chamado Clube Escola em algumas áreas de grande vulnerabilidade infantil e juvenil, que faz com que as questões relativas à criminalidade também possam ser reduzidas. Portanto, é uma visão do esporte muito mais do que uma prática esportiva regular e exclusiva. O professor Mendes Tami também abordou a implantação da energia eólica no Brasil, com José Tadeu Mateus, gerente da Voben, empresa que fabrica e instala aerogeradores. Nós estamos vendo que a matriz elétrica brasileira, que ainda é limpa, está ficando cada vez mais suja, porque nos leilões ganham as termoelétricas movidas a gás, movidas a diesel, que geram uma quantidade imensa de CO2. As energias eólicas podem vir a substituir completamente as termoelétricas? No Brasil, nós temos duas modalidades com relação à venda de energia. Tem uma modalidade que é por disponibilidade, tá? Que é, no caso, utilizado nas termoelétricas, que elas ficam lá disponíveis, e tem energia por quantidade, que é a energia firme que é gerada a todo momento. É o caso da eólica, tá? Quando nós ampliamos em nossa matriz energética a utilização de usinas eólicas, vai possibilitar uma menor geração das térmicas. Por quê? Por causa da questão da complementariedade entre o regime eólico e hídrico. Então isso vai possibilitar a redução, por exemplo, das emissões de CO2 quando a eólica entrar mais intensamente na matriz de energia do país. Outro entrevistado que teve grande contribuição no Viver Sustentável foi Hélio Matar, presidente do Instituto Acatu de Consumo Consciente. Quando nós temos um problema ambiental, nós sempre dizemos que devemos privilegiar 3 vertentes: legislação, que está no âmbito do governo, questão de investimentos públicos e privados, e a conscientização, que está ligada ao consumidor. Por onde começamos? Falar de um mundo novo, deputado, nós estamos falando em mudança de cultura. Nós estamos falando em criar uma outra maneira de viver. Ao se falar em criar uma outra maneira de viver, naturalmente as tecnologias, os investimentos público-privados são importantes. O governo, com alguns elementos de legislação, é importante, mas não se muda uma cultura por via de legislação ou por via de tecnologias. Ou os indivíduos se conscientizam de que a direção que nós estamos caminhando não é sustentável. E não é sustentável ambientalmente porque estamos consumindo o planeta.
Não é sustentável socialmente, porque estamos aumentando enormemente a violência nas sociedades. Não é sustentável individualmente, porque as pessoas não estão felizes com a vida que estão vivendo. E não é sustentável economicamente, como mostrou a crise recente, que foi uma crise de ganância e sobreconsumo. Portanto, este mundo que não é sustentável a longo prazo, aliás, nem a curto prazo, precisa ser mudado por uma mudança de cultura. E mudar a cultura é mudar a consciência das pessoas, no sentido de que elas se convençam, que elas podem ter uma vida melhor de uma outra maneira. Que o consumo, por exemplo, que é um centro do trabalho do Acatu, não seja o centro da vida delas. Que o consumo seja apenas um instrumento para o bem-estar, mas que o centro da vida delas esteja na felicidade, na busca da felicidade, nas amizades, nos afetos, nos amores, nas emoções, na arte, que é aquilo que efetivamente mobiliza as pessoas para estarem vivas. Em entrevista ao nosso programa, Sabetai Calderoni, autor do livro Os Bilhões Perdidos no Lixo, falou sobre esse tema tão pautado no mundo inteiro. Qual é o estágio do aproveitamento do lixo no Brasil? A nossa situação no Brasil hoje em relação aos resíduos sólidos é ainda bastante precária, bastante embrionária. Temos muito a evoluir. Infelizmente, ainda prevalece a lógica do aterro. Muitas vezes apenas o lixão, aquele vazador a céu aberto, muito pior. Nós podemos perfeitamente aproveitar aquilo que, equivocadamente, por um erro do nosso olhar, chamamos de lixo, de materiais descartáveis, nós podemos aproveitar como matérias-primas preciosas para o processo de industrialização daquilo que chamamos de resíduos, mas que são essas matérias-primas que podem nos trazer grandes benefícios econômicos, energia elétrica, fertilizantes, tijolos. Podemos resolver muitos problemas da sociedade, gerar muitos empregos, impostos, desenvolver uma grande atividade econômica com o conjunto da produção. E nós estamos simplesmente gastando muito dinheiro todos os dias para enterrar essa imensa riqueza. Um tema muito interessante abordado no quadro de entrevistas especiais foi a descoberta do diesel de cana. Nós estamos aqui numa usina piloto. Uma usina piloto é um estágio intermediário entre o laboratório e a escala industrial. Dr. Roel, o diesel de cana-de-açúcar vai ter um preço competitivo com o diesel de petróleo? E qual o consumo no motor? O consumo é o mesmo do diesel fóssil, do diesel de petróleo? Sim, com certeza. O preço será competitivo com o diesel de petróleo, com o diesel fóssil, como também já é competitivo com as outras soluções renováveis, o biodiesel tradicional derivado de óleos. O consumo do nosso diesel é igual ou maior que o diesel fóssil, porque é um produto que na verdade é muito parecido com o diesel fóssil, só que com maiores características em desempenho e para o meio ambiente. Qual é o período para que a gente possa ver transformado em realidade este sonho de ter um diesel que não é poluente, um diesel que não vem do petróleo, um diesel que não é fóssil, um diesel a partir da cana-de-açúcar? Então, na safra que começa em abril de 2011. Isso vai ser a primeira instalação do mundo em escala industrial, em escala comercial, do diesel avançado da cana-de-açúcar. O nosso programa agradece e parabeniza todos os entrevistados que dedicam suas vidas e seus trabalhos na busca por um mundo mais sustentável. Você também pode participar do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Assista ao nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra diversas informações sobre meio ambiente. O Viver Sustentável especial de aniversário fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá!